Ela já está aí para vocês? Assim, pastor. Sim, pastor. Apareceu para vocês em tela cheia? Apareceu. Então, Teologia Sistemática 2, as nossas aulas, né, quinzenal, a sexta-feira, 2 créditos, e aí está, então, as nossas aulas em agosto, setembro, outubro e novembro, onde estaremos encerrando ali no dia 28. Tudo bem? Eu enviei para vocês também lá no grupo. Então, soteriologia. Romanos 5,15 diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, e ele está falando de Adão, muito mais a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então aqui Paulo ele está traçando esse paralelo aí entre o que nós estudamos sobre a martiologia, né, a doutrina do pecado, a entrada do pecado no mundo que trouxe condenação a todos os homens, mas agora ele mostra também que em Cristo Jesus, né, a graça abundante alcança esse homem pecador. Quero lembrar para vocês que quando quando a gente pensa, né, em teologia sistemática, a gente vai trabalhando exatamente com esses pilares aí, né, que a Bíblia nos apresenta de forma sistematizada, né? Então, quando a gente fala de criação, nós estudamos dentro de teologia sistemática que nós conhecemos a criação de Deus e conhecemos o próprio Deus, né, o Deus que se revela, exatamente porque nós temos esse livro que nós estudamos no semestre passado, né, em Bibliologia, esse livro que é composto de Antigo e Novo Testamento, desses 2 cânones que nós estudamos também, que vai nos revelar, desde o Gênesis até o Apocalipse, esse Deus que é criador e que é sustentador, né? Então, dentro dessa criação aí, nós temos a criação do universo, nós temos a criação da natureza, nós temos a criação do ser humano, né? Então, nós temos aí dentro de criação uma criação perfeita. Mas quando nós prosseguimos um pouco mais no livro de Gênesis, nós vamos ver que há uma queda. E é exatamente essa queda que nós tratamos dentro de teologia sistemática, com esse nome de amartiologia, que é a doutrina do pecado, a entrada do pecado na vida do homem. Então, o homem ele cai desse estado de perfeição, desse estado, desse estado de relacionamento com Deus, ele cai desse estado e ele agora entra em um estado de afastamento de Deus, né? E é exatamente porque esse homem ele agora está num estado de queda é que então nós precisamos da revelação de Deus que nos mostra a redenção. A redenção é exatamente esse encontro de Deus com o homem caído, tá? Desde aqui nós já precisamos pensar que sempre é Deus que está indo ao encontro do homem. O homem não tem condições, ele está caído, sem forças. Nas palavras que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Efésios, esse homem está morto, né? Essa palavra aí que Paulo usa
é, é exatamente para trazer essa ideia de alguém que morreu mesmo, que não tem mais vida e que não tem como fazer mais nada em relação ao seu próprio ser. Então, o Deus que é o Criador, que tem um plano desde a eternidade, ele vem agora ao encontro desse homem e oferece a ele a redenção. E aí, claro, dentro da redenção, o último passo que nós temos, né, no que nós chamamos de cosmovisão cristã, a visão que nós precisamos ter como cristãos a respeito do mundo criado por Deus e a respeito do Deus que se revela a nós, é exatamente essa. Um Deus que cria, um homem que cai, o Deus que redime esse homem e um Deus que está agora preparando esse homem para o que nós chamamos de consumação, que é o que está por vir, o estado eterno que Deus tem para esse ser humano. Então, sempre quando fala de criação, lembra disso. Criação aqui envolve, nós poderíamos relembrar aqui que criação envolve aqui bibliologia, teontologia, antropologia, né? Angeologia, está tudo aqui dentro da criação, né? Não Deus como ser criado, mas Deus o Criador e que se revela através das Escrituras. E que no estado de queda nós temos a martiologia. E agora, então, soteriologia, aqui dentro de redenção. Aqui dentro de redenção também nós temos a eclesiologia, que é onde nós somos inseridos na família de Deus. Vamos estar estudando sobre isso nesse semestre. E agora apontando para a consumação, que é exatamente esse estado eterno e a escatologia que nos faz olhar, né, tanto para o presente, mas também um olhar futuro, aonde Deus trará consumação e restauração a todas as coisas. Dentro do e-book, né, esse material que eu vou estar expondo para vocês aqui, uma boa parte está dentro do e-book que está lá na no nosso grupo. Parte desse material também está na Teologia Sistemática de Une Gruden, que nós estamos trabalhando como nosso livro texto, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem ver o e-book que foi disponibilizado pelo seminário, ele traz praticamente a maior parte desse assunto que nós vamos estar tratando em aula. Então, a soteriologia é o termo criado pela teologia no século XIX para referir-se à doutrina da salvação. O termo é formado por duas palavras gregas, soter, salvação, e logos, tratado ou estudo. Significa, né, o tratado ou estudo da salvação, o estudo da salvação. Assim, passou a representar a parte da teologia que estuda a salvação do pecador, a restauração de sua condição ao favor divino, bem como a consequente comunhão deste ser para com o seu Criador, Deus. Ainda dentro aí, pensando nessa definição, temos soteriologia, vem do vocábulo grego sotéria, significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. Então, olha, quando nós estamos falando de soteriologia, o propósito é exatamente fazer com que a gente retorne ao estado no qual Deus ele criou o homem, né? Mas, claro,
avançando ainda um pouco mais, porque o propósito de Deus agora é que a gente retorne para Ele e que a gente seja incluído nessa família do Senhor, Deus, e que a gente alcance o que Paulo vai chamar de estatura de varão perfeito, ou seja, que a gente alcance agora a estatura de Cristo e sejamos semelhantes ao Filho unigênito de Deus. A salvação do ser humano é obtida pela graça, ou seja, é um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe. O texto que nós lemos hoje fala exatamente sobre isso, Efésios capítulo 2. Então, salvação do ser humano que o Senhor concede através da graça que ele pensa, é um favor imerecido, é algo que o ser humano ele não merece, mas o Senhor, porque é gracioso, porque, como disse o apóstolo Paulo, por ele ser rico em amor, ele então decide em amor nos salvar. E aí, então, quando a gente fala de salvação, né, pensa-se em salvação em três tempos, né? Diz assim, uma das questões que se levanta é a relação da salvação com o tempo. Tem sido proposto algo que ficou conhecido como os três tempos da salvação. Aos que pensam que salvação, aos que pensam na salvação como um ato único e completo. Então, para essas pessoas, eles costumam dizer: fomos salvos, nós fomos salvos. Pensamento diverso é sustentado por aqueles que pensam na salvação como um processo contínuo. Os que costumam dizer: estamos sendo salvos, estamos num processo de salvação. E há ainda aqueles que veem a salvação como algo a ser realizado no futuro, os quais afirmam: seremos salvos. Então, assim, a salvação ela vai acontecer quando Cristo vier em glória, então nós seremos salvos. No entanto, a questão não precisa ser colocada de forma a separar, pois há razões suficientes para se pensar na salvação como um processo em três tempos: passado, presente e futuro. Nesse caso, deveríamos falar: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, pois esses diferentes aspectos correspondem ao que nós vamos tratar dentro, né, de soteriologia, que é justificação, né? Então, nós fomos justificados, e esse é um ato de Deus que já aconteceu no passado, né? Quando Cristo disse: está consumado. Então, ali o Senhor, agora olhando para Cristo, que cumpre todas as exigências, ele olha para o pecador e ele justifica o pecador. Ele declara esse pecador justo agora aos olhos do Senhor, não baseado nos seus méritos, mas nos méritos do Filho, que cumpriu todo o plano estabelecido por Deus. E aí, quando nós pensamos em que nós estamos sendo salvos, aponta exatamente para a santificação, que é um processo contínuo, que vai desde o momento em que a gente recebe a iluminação da salvação em Cristo Jesus, até o dia que nós encontrarmos com Cristo, né, na vinda dele ou na nossa morte, e recebermos então a, a glorificação, né? O plano de Deus, que é então nos glorificar. Até lá nós estamos em um processo de santificação e ele é contínuo. Todos os dias nós precisamos estar nesse processo aqui, tá? E aí então vem a glorificação, que aponta para o futuro. São partes do mesmo e único processo de salvação sendo realizado
em nós. Então, Deus está trabalhando em nossas vidas, ele já nos justificou, ele está agora santificando as nossas vidas e ele está apontando o já, mas ainda não, né? Nós já falamos que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas ainda não estamos, ah, porque ainda temos um corpo corruptível, né? Mas um dia esse corpo será transformado e nós então entraremos nesse estado de glória para com o Senhor. Quando a gente pensa nessa palavra graça, e a partir de agora a gente vai então pensar em alguns termos relacionados a essa palavra graça, né? A graça é um conceito peculiar, claramente demonstrado pelas palavras bíblicas resede, rem e charis. Seus sentidos demonstram a existência de um Deus gracioso, o que é próprio da fé judaico-cristã. Então, ah, nós vamos trabalhar com esses termos pensando desde o Antigo Testamento, onde o povo judeu ele já recebe de Deus, né, palavras que demonstram isso, né, esse Deus que é gracioso, esse Deus que é misericordioso, né? E dentro também do contexto do Novo Testamento, que agora já é o contexto cristão, né? Nós temos então essas palavras que nos mostra esse Deus de graça que vem ao encontro do ser humano. Tais palavras também são aplicadas na perspectiva do homem para com o homem, né? Então, quando a gente fala de graça, nós vamos ver que esse termo rem, ele está relacionado nessa perspectiva de Deus para com o homem, mas essa palavra recede é uma palavra que está relacionada dessa graça do homem para com o seu semelhante. Então, ó, usada no Antigo Testamento cerca de 240 vezes, traduzida na maioria das vezes por misericórdia, em alguns casos como bondade, recede é a raiz mais próxima de dom gratuito e favor imerecido. Rem, usado no sentido da ação de um superior em favor de um inferior, denota o mais forte que vem ao socorro do mais fraco. Eu estava vendo alguns estudos, né, no hebraico sobre essa palavra, e no hebraico essa palavra tem um sentido, né, tanto de cerca como de semente. Ela traz na sua raiz esse sentido de cerca e semente. O propósito é mostrar proteção. Quando fala de semente, fala de vida, né? Então, o propósito aí é mostrar que a vida só existe onde há uma proteção da parte de Deus. Então, graça é isso. Se nós formos pensar nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ver que desde que o pecado entrou no mundo, através da serpente, a personificação, né? A serpente é a personificação do maligno. E aí então Jesus vai dizer que o maligno agora, quando ele está em ação nesse mundo, ele tem um propósito. O propósito dele é matar, roubar e destruir. Então o propósito do maligno é somente esse, é provocar uma destruição total na vida do ser humano. Por que ainda existe vida nesse ambiente aqui da Terra onde a maldade ela é tão presente? Ainda existe vida porque o Deus gracioso, esse Deus, né, que coloca uma proteção em volta do homem, ele continua mantendo a vida.
só por isso existe vida, de fato, né? Não somente vida de existir, mas vida no sentido do plano de Deus. Existe vida porque o Deus gracioso, ele coloca uma proteção e ele então não deixa que o inimigo das nossas almas cumpra com o plano dele, que é roubar, matar e destruir. Em relação ao homem, é um favor sem mérito, caracterizado pela expressão popular achar graça aos olhos de alguém, né? Então, quando usa essa expressão achou graça aos olhos de alguém, é porque não tinha como ser aceito de forma alguma, não tinha nenhum mérito para que fosse aceito, mas porque achou graça, então agora essa pessoa é chamada a aproximar e a viver dentro do plano desse outro ser, né? E aí nós temos o exemplo aqui de José para com Potifar, ou seja, um escravo que não tinha como oferecer nada porque era um escravo, mas a graça de Deus na vida de José fez com que Potifar visse também graça em José, né? Temos também a história de Ruth, vocês estão familiarizados, né? Ruth, quando ela retorna com Noemi, ela então, aos olhos de Boaz, ela é agraciada. E aí nós temos aqui o que nós vamos tratar no Antigo Testamento, nós temos aqui, dentro de soteriologia, que iremos tratar, né, esse termo, que é exatamente redimir, né? Redenção. Boaz, então, vai redimir Ruth, vai trazer Ruth para dentro da família agora dele. E Davi, que recebe também esse olhar de graça através da família de Saul, de uma forma mais especial, pelo filho de Saul, que é o Jonatas. Então, nós temos esse conceito de graça dentro desses relacionamentos humanos. Em relação a Deus, a proteção e o auxílio de Deus aos mais fracos, a manifestação de seus atos benevolentes. Exemplo, a proteção de Deus a José enquanto esse estava no cativeiro, né, dentro ali daquela escravidão no Egito. Charis, né, que agora a gente já sai dessa palavra no hebraico e a gente agora vem para o Novo Testamento no grego, ela aparece 170 vezes no Novo Testamento, e a tradução grega para a palavra rem, utilizada no sentido especialmente como referência ao favor divino. Esse favor divino em seu caráter salvífico é recebido ou não mediante a fé, né? Então, nós vamos ver mais à frente aqui, né, essa discussão, né, de que uma vez que a pessoa recebe a graça de Deus, se ela pode recusar ou se ela não pode recusar, é um debate dentro de soteriologia. Mas certo é que é um favor de Deus que é oferecido e que é gerada fé agora no coração, na vida da pessoa, de maneira que ela tenha condições de dar uma resposta a esse Deus. Graça comum. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mas esse termo graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Então, nós não estamos falando aqui de uma graça que é dispensada da parte de Deus, de maneira que venha garantir uma salvação à pessoa que foi agraciada, mas é uma graça que é dispensada a todas as pessoas. E é então, dentro desse plano gracioso de Deus, essa graça comum, nós temos um Deus, né, que agracia o homem nesse domínio físico. O que isso significa? Isso significa que, apesar desse homem ele ter caído em pecado, né, a imagem de Deus, como nós estudamos,
ser manchada na vida desse homem, mas Deus, ele continua dando a esse homem a graça de ter, né, dentro da criação de Deus, tudo aquilo que ele precisa. Deus permite que todos tenham o benefício que a natureza que Deus criou possa oferecer. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, vamos conferir agora nesses. Falei que a nossa proposta é 30, 40 minutos, então nós temos 10 minutos e eu quero, nesses 10 minutos, passar por esse slide conferindo alguns textos bíblicos. Eu quero que você abra aí comigo, deixe a sua Bíblia aberta, Mateus 5, 44. Mateus 5, Mateus quanto, pastor? capítulo 5, o 44 e o 45. Olha o que diz. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. O que Deus está fazendo aqui? Deus está graciosamente dando para todas as pessoas, né? Até mesmo aqueles que dizem que não, ele não existe, que entra na categoria chamada de ateus, né? Ou daqueles que dizem que Deus criou esse universo mas deixou ele à deriva. Deus está dando para essas pessoas as bênçãos dele, da chuva, né? Que vai trazer do sol, mostrando aqui que essa dádiva de Deus vai produzir para a vida dessa pessoa tudo aquilo que ele tem de necessidade física. Então, Deus ele olha e dispensa graciosamente para o homem tudo aquilo que ele tem necessidade. Então, Deus faz chover na lavoura da pessoa que é temente a ele, mas também faz chover na lavoura daquele que diz que ele não existe. O domínio intelectual, eu quero que você abra comigo aí em Atos 17, quando Paulo está no Areópago. Esse domínio intelectual mostra que o homem, apesar de ter uma mente corrompida por causa do pecado, mas ele continua recebendo graça da parte de Deus, de maneira que ele tem esse conhecimento de que existe um Deus. E é exatamente isso que Paulo ele vai usar, capítulo 17, quando ele está em Atenas, Atos. Quem encontrou, pode abrir seu microfone e ler para a gente, por favor. E assim vocês me ajudam. 17, 22 e 23. E Então, estando... Pode ler, minha irmã. Pode ir lá. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em todo vos sejam um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos orais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Até o 23, pastor? Só até aí. Tá, muito obrigado. Então aí nós temos, né, mesmo ali dentro de Atenas, aonde existe altares a vários deuses, Deus continua dando a graça dessas pessoas terem então
esse conhecimento a respeito do Deus verdadeiro, né? Esse altar ao Deus conhecido, não vamos entrar nos pormenores, né? Mas é o ponto de partida que Paulo usa para anunciar esse Deus verdadeiro em Cristo Jesus. E aí, então, nós podemos pensar também no domínio moral. Deus concede graça, né, para que as pessoas em todos os lugares tenham esse conhecimento, né, do que é certo e do que é errado, né? Então, nós temos aquilo que é chamado de regra de ouro, né? E sempre mostrando dentro das diversas religiões, diversas culturas, né? Que o homem ele é conhecedor desse bem e do mal e aponta exatamente para esse domínio moral. Deus ele continua dispensando essa graça. Mas nós temos também o domínio criativo. E aí é interessante, eu não vou pedir vocês para abrir um texto, mas depois vocês podem ver que está lá em Gênesis capítulo 4:16. Eu só quero contextualizar vocês. Aí está a descendência de Caim. E Caim é aquele que matou o seu próprio irmão e que quando recebe a sentença de Deus, diz o texto bíblico que ele vai para uma terra distante, a terra chamada de Nod. E esse termo aí traz essa ideia de uma terra onde Caim está fugindo da presença de Deus. Ele não quer ter mais contato com Deus. Mas o que que Deus faz para com esse Caim e os seus descendentes? Deus ele continua dispensando graça e criatividade, o que nós podemos ver através, né, dos dons que Deus ele dispensa ao homem. Então ali nós vamos ter os primeiros tocadores, criadores e tocadores de instrumentos. Nós vamos ter ali aqueles que vão trabalhar na construção civil, né? Vão construir uma cidade, vão ter habilidades para poder trabalhar com ferro. Então, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo Deus dispensando a sua graça e dando ao homem a capacidade de ser esse ser criativo, mesmo ele não reconhecendo a Deus como o seu Senhor. No domínio social, nós vemos a graça de Deus através da família, né? Ainda que Adão caiu em pecado e a descendência de Adão ela é pecadora, mas nós continuamos tendo aí um homem e uma mulher que une em matrimônio e que tem filhos e que ensinam os seus filhos, né, muitas coisas boas, e isso traz dentro da sociedade um aspecto positivo, né, para essa sociedade. Porque a sociedade ela não está totalmente corrompida, exatamente porque Deus é gracioso e ele então dispensa essa graça através da família e de muitas outras instituições, né, que praticam atos de bondade nesse mundo. Olha, irmãos, tudo aquilo que você vê sendo dispensado nesse mundo de ato de bondade pode ser por qualquer pessoa, é obra de Deus. Lembra que o diabo ele veio roubar, matar e destruir. Se ele puder fazer alguma coisa, ele faz isso. Ele não vai fazer nada de bom. Mas Deus ele pega qualquer pessoa e dispensa graça de maneira que ele cria algo que é bom e isso se torna um benefício para a sociedade. E aí, então, nós temos também o domínio religioso, é a graça de Deus dentro da religião. No texto de Mateus que nós lemos, o Mateus vai dizer assim, ó, orai por aqueles que perseguem vocês. Então, isso mostra que através da religião, Deus nos convida a orarmos por aqueles que nos perseguem, e se ele nos convida para orar, é porque ele vai responder essa oração em favor daqueles que nos perseguem. Então, Deus graciosamente, até mesmo
na vida daqueles que perseguem o povo dele. Ele diz assim: ore, e eu vou responder e vou abençoar a vida dessa pessoa. Vou interromper aqui para a gente conversar 5 minutinhos e a gente então vai para o nosso tempo de descanso. E aí? Tudo bem até aí? Tudo bem, pastor. Tudo bem. Querem compartilhar alguma coisa até aí? Pastor Jânio, Sim? enquanto nós estávamos falando aí nessa graça comum, eu fiquei me lembrando aqui que no início da minha fé, há uns 30 anos atrás, as pessoas tinham um hábito de classificar, assim, às vezes, uma coisa moderna que vinha para o, o bem da igreja, para somar ao desenvolvimento e bem da igreja, as pessoas tinham um hábito de dizer, de taxar como isso é do mundo, Uhum. isso é do mundo. Então, às vezes, eu não sei, mas talvez até hoje a tecnologia, por exemplo, não sei assim, mas talvez até algumas pessoas podem, por falta de informação e tal, pode achar que a tecnologia ela não é útil para o avanço da pregação do evangelho, para a divulgação do reino de Deus, mundo afora. Quando, na verdade, é uma bobagem, porque Deus deu essa graça ao ser humano para que ele possa desenvolver tecnologias, ferramentas úteis para o seu próprio bem. Agora, toda ferramenta que surge, que a humanidade constrói, ela tem também os seus malefícios quando ela é usada de forma errada. Essa é uma verdade. Então, Uhum. toda tecnologia, toda ferramenta, ela tem um propósito de ser criada para o bem, para um bom propósito. A aviação, por exemplo, foi criada, Santos Dumont criou com um propósito magnífico. Entretanto, as pessoas usam a aviação para destruir tantas pessoas e causar tantas lágrimas e assim por diante. Mas certo é que nós precisamos ter um certo cuidado com essas expressões. Não? Isso é do mundo. Como que, às vezes, uns tratam assim, não, esse violão aqui é um violão consagrado. Entretanto, aquele outro violão ali, não pode. Bom, Aquele consagrado no ali. sentido de que é um instrumento que está a serviço ali do tempo e tal. Mas não existe um violão consagrado e outro amaldiçoado. Um está Uhum. sendo usado para um serviço não adequado. Mas toda a ferramenta que Deus criou, que Deus permite que o ser humano faça, é porque é pela graça dele. Por exemplo, a medicina, por exemplo. Você já imaginou? Quantos médicos, quantos cientistas, até ateus, até blasfêmios, mas você precisa entender que é a graça de Deus. A graça de Deus, na verdade, ela é incompreensível, porque Deus manda chuva para justos e injustos, bons e maus. E assim vai a agricultura e assim por diante. Verdade. Então, assim, dá para a gente ver graça de Deus nas artes hoje? Dá. Talvez a gente não veja tanta, mas se a gente tiver um olhar mais minucioso, nós vamos ver que tem pessoas ali que estão sendo agraciadas, né? Igual, tem alguma música que, fora do contexto de igreja, pode refletir a graça de Deus? Tem, né? Tem algum desenho? Tem alguma pintura? Tem, né? Então, tudo isso aí se chama graça comum. Mais alguma coisa? Então, vamos para
Eu vou dar mais um pouquinho de intervalo para vocês, seria, né, 15 minutos, eu vou dar 20 minutos, porque tem uma tarefinha para vocês, né? Sempre com o bom vem também uma tarefinha, né? Então, tarefa nesses 20 minutos, né, enquanto vocês estão esparecida, aí, uma respirada, a tarefa é: comente com suas palavras por que precisamos da salvação em Jesus. Por que nós precisamos da salvação em Jesus? Comente com suas palavras. Segundo, o que é graça comum, que nós acabamos de falar, e onde encontramos, né, ou poderia dizer assim, dê um exemplo dentro das Escrituras dessa graça comum de Deus, na vida de alguma pessoa, tá bom? Repete aí, pô. pastor. Isso. Repete novamente, hein, pastor? A segunda, Sim. então, As- o que é graça comum? E aí eu quero que você dê um exemplo dentro das Escrituras dessa graça comum. Ou pode ser também no ambiente hoje que nós estamos vivendo, onde você encontra essa graça comum da parte de Deus fora desse ambiente que nós chamamos de igreja, né? Tá bom? 20 minutos, sim. O que é graça comum e cite um exemplo dentro da palavra? Pode ser dentro das Escrituras e também no contexto histórico, né? O Nilcinho citou aí a questão do médico, né? Que está ali cuidando dos seus pacientes, mesmo ele sendo um ateu. O que a gente poderia ver hoje, essa graça de Deus sendo dispensada nesse contexto fora, né, do que nós chamamos ali de templo, ministerial, de igreja? Como é que nós enxergamos essa graça de Deus? E o primeiro é comente com suas palavras, porque precisamos da salvação em Jesus, né? Isso, em Jesus. Isso. Então, gente, nós temos aí até 9h08, tá bom? 9h08, a gente retoma. Vou pausar aqui a gravação e temos 20 minutos aí para vocês cansarem um pouquinho e pensar nessas duas perguntas. Então, as ruas estão repletas, nem só em Guanambi, como na Bahia, no Brasil e no mundo afora. Então, na esfera física, a graça de Deus, ela é vista concedendo vida, o fôlego da vida, enfim, todos os órgãos físicos das pessoas funcionando, tudo isso é graça de Deus. Eu me lembrei também que a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos e fala que o diabo ele é o pai da mentira. Mesmo pessoas descrentes não estão entregues totalmente à mentira, à incredulidade e à má maldade. Quer dizer, mesmo que o diabo ele é o pai da mentira, mas mesmo assim nem todo mundo está entregue totalmente assim à irracionalidade, podemos assim dizer. Uhum. Então, isso é graça de Deus. Outra questão é que, de certa forma, todas as pessoas têm um certo conhecimento de Deus. Ele pode dizer que não tem, que ele é um ateu, etc. tal, mas ele tem um certo conhecimento de Deus, uma certa noção do que é Deus. Então, é a graça de Deus, tudo é a graça dele, que vai mostrando às pessoas e fazendo com que as pessoas tem percepção de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz que no dia do juízo do Senhor, as pessoas vão ser inexcusáveis. Por quê? Porque a natureza está aí para demonstrar a sua consciência, e, enfim. Então, tudo isso é graça de Deus. Então, a Bíblia fala que as pessoas vão ser inexcusáveis. O camarada não pode dizer, eu não sabia, não, a natureza está aí para te mostrar. Eu coloquei uma consciência em você. Em vez de você adorar o sol, por que você não adorou o Deus do sol?
Em vez de você ficar apreciando a lua, os mares, assim por diante, por que você não procurou apreciar quem o criou? Então, tudo isso é graça comum de Deus. Obrigado, Nilson. Mais um irmão, irmã. Só um exemplo, pastor, que o que é graça já foi falado, mas tem um exemplo que eu acho bem interessante. Eu gosto bastante desse texto, que é em Êxodo 35, que fala de Bezalel, e aí fala assim: o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para Uhum. elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Então, isso aqui não tem nada a ver com salvação, mas é graça comum de Deus dado. Encheu Bezalel ali, e tem até versões que fala que deu a unção a Bezalel, né? Uhum. Todas essas habilidades aí, tamanha graça de Deus. Então, se a gente tem aqui esse poder de absorver até todo esse conteúdo que é nos dado aqui, nos apresentado, né? É tudo graça. Verdade. Obrigado, Rose. Querem? Dá tempo ainda. Pode ir. Eu também iria dar um exemplo de graça que se encontra em Atos 17, 25, só a parte B, que diz assim: pois ele mesmo é quem dá vida a todos, e a respiração, e todas as coisas. Então, o fôlego de vida, ele também é um favor de Deus, é universal e é dado a todos, tanto crentes quanto não crentes. Obrigado, Keren. Então, assim, é interessante, né? Aí dentro desse texto aí de Atos, né? Paulo, ele traz uma visão maravilhosa a respeito dessa bondade do Senhor, né? Dizendo, olha, ele não levou em conta o tempo da ignorância de vocês, mandou chuva, né, para vocês. É, Paulo vai falar também, olha como tem alguns escritos aí dos poetas de vocês, que diz também somos geração dele, né? Então, Paulo está mostrando exatamente que Deus está agindo ali dentro daquela sociedade, daquele povo, né? Dentro daquela cidade ali que, para algumas pessoas, dizem assim, olha, Deus não está aí, né? Mas Deus está lá. Deus está agindo, assim como ele agiu, eu dei o exemplo, né? Em Nod, quando Caim e a descendência dele falou assim, olha, não temos mais nada com Deus. Deus disse, olha, se vocês não tivessem, não tinha como vocês sobreviverem, né? Tudo que vocês fazem aí é porque a minha graça está com vocês. Então, essa visão é muito interessante para a gente não pensar que Deus ele está agindo só na igreja e através da igreja, né? Você imagina só, um teólogo ele disse assim, você imagina só se Deus agisse só através da igreja, o que seria do mundo no domingo à noite, quando a maioria dos crentes estão na igreja, né? Então, nesse momento, tem médico trabalhando, tem gari pegando lixo, tem psicólogo aconselhando, tem engenheiro trabalhando, tem bombeiros na rua, tem policiais na rua. O que é isso? Graça comum. É Deus agraciando as pessoas, né, para que a bondade dele alcance outras pessoas, né? Então, a gente precisa enxergar isso no mundo caído, a graça de Deus, né? É tão maravilhoso que, olha, lembra que Jesus, quando ele conversa com a mulher samaritana, né? E aquela mulher lá diz o texto bíblico que talvez as pessoas, ninguém encontrasse nada de bom naquela mulher, Jesus encontra algo de bom naquela mulher, né? Primeiro ele tem o propósito de conversar com ela, depois na conversa ele diz assim, olha, eu vejo que você é verdadeira, né? Você tem verdade aí. Talvez as pessoas não encontraram ainda, mas eu encontrei verdade na sua fala, né? Então, a gente precisa também ter essa visão de que Deus está agindo no mundo e agraciando as pessoas, tá bom? Muito Pastor, obrigado. Sim, é uma pergunta, uma dúvida. sim, André. É, quando
Quando Jesus ele foi crucificado ali na cruz, estavam ali os dois ladrões, né? Barrabás foi solto e Jesus falou, né, para o outro ladrão que ele falou, né? Lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo. Essa graça desses dois foi graça comum também? No caso do ladrão, é a graça salvadora, né? Porque ele reconhece a Jesus como Senhor, né? Ele Hum, reconhece que é um pecador, ele reconhece que ele tem necessidade de Cristo, né? Talvez ele não use essas palavras assim, eu estou perdido e preciso, né, do Senhor como meu Salvador, mas ele reconhece que ele é um pecador, tanto que é esse a conversa dele com o outro ladrão, né? Diz, olha, nós estamos aqui porque cometemos o errado, né? Mas esse aí não, esse é justo, ou seja, ele reconhece Jesus como aquele que não tem pecado e aí então ele faz o pedido, né? Então é uma graça que nós chamamos de graça especial que leva o ser humano à salvação. E o Barrabás foi solto também. Sim, sim. O, o Barrabás, para alguns teólogos, é a representação da humanidade, né? Que merece a morte, mas recebe do Senhor o oposto, né? A oportunidade de continuar com vida, né? E alguns teólogos dizem que ele representa a humanidade porque a cruz dele é a cruz que Cristo agora passa a carregar, né? Então, os pecados também de Barrabás estão representados ali naquela cruz e Cristo é que carrega, né, o pecado quando era Barrabás que teria que carregá-lo. Pastor Jânio, Sim? eu lembrei de um texto aqui, de um versículo aqui no Evangelho de João, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, é Pilatos realmente, o Uhum. governador Pilatos. Então, olha o que ele diz aqui no João 19, 11. Jesus respondeu a Pilatos: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Uhum. Por isso, só até aqui. Então, já pensou? Um governador tirano estava ali diante do próprio Deus, o condenando, e ele diz: olha, não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Então, graça, Graça, aham. graça de Deus. Rapaz, eu fico pensando, Deus é um negócio que a gente não compreende realmente. Essa aqui, essa aqui é a verdade. Deus a gente não Por isso, compreende realmente, quando a não. gente estudou teontologia, né, a gente usou essa expressão, ele é o totalmente outro, né? E Realmente, é é incompreensível. incompreensível, Uhum. compreensível. Né? Mas, gente, obrigado, vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho agora, vou compartilhar com vocês aí, retomar os nossos slides. Parece que foi, não. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar em tela cheia para vocês. Já está em tela cheia? Acho que não, né? Não, pastor, tá pequeno. Agora sim. Agora foi. Então vamos lá. Então, olha, pensando, né? Ó, a definição que nós temos então é a graça comum não salva as pessoas, né? Então, apesar das pessoas serem agraciadas por Deus, mas isso não traz salvação. Há 4 razões da graça comum. Para redimir os que serão salvos, né? A nossa irmã Andréa trouxe um texto aí importantíssimo para essa compreensão, né? Então, assim,
O Senhor, ele está retardando a vinda dele porque ele é gracioso e ele quer, né, que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, a graça comum dele é dispensada a todas as pessoas, para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus, né? Então, assim, em todos os lugares as pessoas podem enxergar essa misericórdia, essa bondade de Deus, né? Então, a graça, a razão dessa graça também é para demonstrar a justiça de Deus. E o Senhor trouxe aqui também na fala dele, né, que o homem ele vai ser indesculpável diante do Senhor, porque tendo visto tudo que Deus fez, né? E é exatamente isso que Paulo ele diz ali no Areópago, ele diz assim, olha, Deus não leva em tempo, não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora, né, ele trouxe o filho dele e ele quer que as pessoas se arrependam, né? E no dia do juízo ninguém vai poder ter desculpa porque presenciou através da natureza, da consciência, né? Ah, é, de tudo que nós falamos aí, né, desses aspectos da graça comum, presenciou, mas mesmo assim não quis, né, olhar para esse Deus gracioso e reconhecê-lo como o único Senhor. E para demonstrar a glória de Deus. Então, assim, quando o Senhor vai dispensando essa graça, em todos os lugares está a glória de Deus, e é por isso que a Bíblia vai dizer que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Em todos os lugares, né? Glória é a soma de tudo aquilo que nós estudamos, de atributos de Deus, né? De bondade, verdade, justiça, amor, é, tudo que nós estudamos de atributos de Deus o resultado é a glória de Deus. Então, onde existe essa demonstração da graça de Deus, a glória de Deus é vista nessa terra. Aqui nós já começamos a entrar em alguns termos, né, comuns, eu poderia dizer, né? Esse termo, ele, de uma certa forma, ele é comum dentro da linha de pensamento arminiana e calvinista, mas ele vai ter um desdobramento diferente, né? Então, o que os teólogos, eles, dentro da sistematização a respeito da graça, eles chegam à conclusão? Dentro do texto que nós lemos da carta aos Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, assim, uma pessoa que está morta não tem condições nenhuma de fazer nada a respeito dele mesmo, né? E também não tem condições nenhuma de aproximar de Deus. Então, o morto só um outro ser é que pode transportar ele de um lugar para outro, né? Então, assim, a graça preveniente, ela vai nos mostrar isso, ó. Habilita o homem para se entregar a Cristo. Então, assim, ela vai estar habilitando esse homem, ou seja, ela vai estar dando vida para esse homem, para que ele possa responder agora o convite de Jesus, dizendo: vem a mim, né? Fortalecendo sua vontade. Pela primeira vez, o homem tem a capacidade de exercer uma boa vontade para com Deus em arrependimento e fé. Sendo o homem incapaz de buscar a Deus devido à depravação total causada pelo pecado, somente após ser alcançado por por essa graça preveniente ou preventiva, nessa graça que vem antes, ele terá seu livre-arbítrio restaurado, podendo agora escolher resistir ou não à graça divina, né? Então, olha, guarda esse termo aí, graça preveniente, essa graça que Deus dá para que o homem agora possa responder, né, de forma favorável ou não, vocês vão ver mais à frente, né?
que nós vamos tratar de graça resistível e graça irresistível. Então, nessa linha de pensamento aqui, que é uma linha arminiana, diz que o homem recebe a graça preventiva, preveniente, né? E ele agora tem capacidade de responder favorável a Deus ou não ao convite dele. Dentro dessa linha de pensamento, nós temos, né, arminiano, nós temos a graça resistível. O homem, ele pode resistir à graça de Deus, esse favor de Deus, esse presente que Deus dá, ainda que ele foi agora despertado da morte, e agora ele pode responder agora de forma negativa. Entende-se com graça resistível o fato de uma pessoa poder resistir à graça divina em sua operação. Sendo assim, Deus não passa por cima da vontade humana, mas busca convencer o homem do pecado. Diante, né, dessa bondade de Deus, onibenevolência, né, que é essa bondade maravilhosa de Deus, concluímos que a graça não pode ser irresistível contra a vontade do homem, pois um Deus que é todo amor não pode forçar ninguém a agir contra a sua própria vontade. Gente, aqui nós já começamos a trabalhar, vocês vão ver que nós já estamos começando a trabalhar termos que é discutido dentro né, dessas duas linhas de pensamento que tem provocado todo esse debate durante a história da igreja. Então, nessa linha de pensamento aqui, porque Deus ele tem uma bondade grandiosa, ele não pode forçar o homem, através da graça dele, a responder favorável à graça dele. Então, ele dá liberdade, livre escolha para que esse homem possa responder a essa oferta dele. Qual é a base bíblica? A base bíblica da graça resistível está aí em Isaías capítulo 1, quando o profeta diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, está vendo que aí, né, tem o se, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, esse texto bíblico é um texto que vai corroborar com esse pensamento, né, da graça resistível, uma graça que pode resistir. Segundo texto é: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Então Jesus está dizendo: olha, Jerusalém, é um lamento de Jesus, né? Quantas vezes eu quis trazer você para perto de mim, mas você resistiu. Então esses textos e outros textos dão esse entendimento que a graça, que o favor de Deus, ele pode ser resistido. Aí, na compreensão de Rodrigues, ele vai dizer assim: na soteriologia sinergística, né, arminiana, então é um pensamento dentro da doutrina da salvação, dentro da escola de Jacob Armínio, né, que é esse precursor que nós depois vamos falar com mais detalhes sobre os dois. A vontade humana apenas resiste ou não à graça que oferta uma salvação pronta e acabada, onde nada pode ser acrescentado ou retirado dela. Então, a graça, ela é esse favor dado por Deus, né? Pronto. O ser humano não pode fazer nada para com isso. Essa salvação é exógena, ou seja, exterior, né? Ela vem do exterior do homem. Não foi pensada por ele, nem tem suas digitais
realiza-se pelo poder do Espírito Santo, é fruto da graça de Deus. A graça é a causa eficiente da salvação. O homem apenas a recebe como um presente do Pai. Essa é a maneira adequada de entender a conjunta atuação divina e humana. Então, quando a gente fala aí de sinergismo, né, nós estamos falando dessa parceria aonde Deus ele opera de forma graciosa, né, e o homem recebe, claro, esse presente pronto, mas ele agora vai trabalhar dando uma resposta. Porque dentro da linha de pensamento arminiana, o homem tem livre arbítrio e livre escolha desde que ele recebe a graça preveniente. Agora nós já temos um outro termo, que é graça irresistível. Aqui nós já estamos, né, falando de uma teologia calvinista. Então, o chamado eficaz é um ato de Deus Pai, falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si mesmo, de tal modo que elas respondem com fé salvífica. Então, dentro da teologia calvinista, Deus, ele ressuscita esse homem e quando ele faz o convite a esse homem, oferecendo a esse ser humano o presente da graça, esse ser humano agora vai responder de forma favorável. Ele não tem como resistir. Então, a graça, ela é, dentro da teologia calvinista, irresistível. Uma vez que ela é oferecida, o homem não tem condições de recusar. Qual é a base bíblica dessa graça irresistível? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então vocês estão vendo aí que dentro do texto de Romanos 8, Paulo ele traz uma sequência de eventos que a graça realiza na vida daqueles que ela alcançou em Cristo Jesus. Então, ele vai dizer que ele chama, né? Que ele já tinha de antemão pensado nisso e pensado nessas pessoas que ele iria oferecer, e agora então ele predestina, né? Algo que ele faz segundo as escrituras, mesmo antes de criar o homem. Então ele predestina, ele chama essa pessoa, que é o chamado agora, que a pessoa não vai resistir, e quando ele chama, ele justifica, não somente justifica, mas ele também já glorifica, né? E aí, esse texto ele vai estar em sintonia com o que nós lemos da carta aos Efésios, quando diz que uma vez que nós fomos alcançados por Cristo Jesus, nós já estamos com ele nas regiões celestiais, né? Nós já estamos seguros em Cristo Jesus. Não vou entrar nos pormenores, mas próxima aula nós vamos conversar bastante sobre esses pormenores dessas linhas de pensamento. O outro termo que nós temos dentro da soteriologia é graça santificadora. É a graça que traz santificação. A graça de Deus operando na alma humana a fim de transformá-la metafisicamente à imagem de Cristo. Essa operação da graça cria hábitos e novas atitudes na vida do crente. É aquilo que Paulo, né, vai dizer que uma vez, na carta aos Romanos, capítulo 12, que uma vez que nós fomos alcançados em Cristo Jesus, que recebemos a graça, agora nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e nós precisamos deixar a nossa mente ser transformada, né? Então, essa transformação aí, no grego, né, que é metanoia, essa metamorfose
metamorfose que é provocada na nossa vida nos leva agora a hábitos diferentes, a atitudes diferentes, né? A respostas diferentes da que nós tínhamos antes de termos, então, encontrado com essa graça de Cristo Jesus. Então, ela santifica. Dentro aqui dessa graça santificadora, nós temos aquilo que nós falamos, dessas três etapas. Nós temos a etapa da justificação, que já aconteceu, e nós estamos agora na etapa da graça, que nós estamos sendo salvos, né? Nós estamos nessa etapa porque estamos sendo santificados. Dia após dia, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Nas palavras de Jesus dentro da carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele fala sobre a noiva, a igreja, a noiva do Cordeiro, ele vai dizer que Cristo está cuidando da noiva dele de tal maneira que essa noiva seja apresentada um dia sem mancha, sem ruga ou qualquer coisa semelhante. Então, Cristo está trabalhando graciosamente e está santificando a sua igreja. Nós temos essas duas palavras, né? Sinergismo e monergismo, que vai mostrar exatamente isso, né? No sinergismo, o homem ele trabalha, né, para que a graça alcance um resultado. No monergismo, Deus trabalha sozinho e faz com que a graça alcance esse resultado. Eu só vou trabalhar aqui mais 10 minutinhos nos slides, né? Dentro aqui agora do que nós temos de eleição, né? Essa palavra aí, eleição, ela aparece muitas vezes dentro do texto bíblico e eu quero ler com vocês alguns textos aí, tá bom? Alguém pode abrir aí para mim, por favor, em Romanos 8:30, eu acho que nós até já lemos. E pode abrir também na carta de Pedro, na primeira, no capítulo 2, versículo 9. Quem abriu Romanos pode ler para a gente, Romanos 8:30. E em seguida, um outro colega também pode ler 1 de Pedro 2:9. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Pronto. Então, Paulo está dizendo que o Senhor, né, de antemão, ele havia aí, o que nós chamamos de eleição, né, ou predestinação. De antemão, o Senhor já tinha escolhido essas pessoas e depois, então, ele vai fazer esse chamado e vai ter todo esse processo. Quem pode ler também Pedro 2:9? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha, vocês são essa geração que foi o quê? Eleita. Deus os elegeu, né? Em alguns outros textos vai dizer que Deus fez isso antes da criação do mundo, antes dele formar o mundo, no plano eterno dele, ele já tinha então feito essa escolha, né, para alcançar as pessoas. Ó, eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto, né? Porque nós vamos estar vendo mais à frente, quando na próxima aula, que dentro, né, da compreensão arminiana vai dizer que Deus escolhe porque no pré-conhecimento dele ele sabe quem vai acreditar nele, né? Dentro do pensamento calvinista diz não é bem assim. Deus escolhe porque ele é soberano e ele escolhe.
tá? Mas vamos conversar mais sobre isso na próxima aula. O ponto aqui é que tanto calvinistas como arminianos acreditam que Deus é esse Deus que elege um povo para si, né? E que é exatamente esse povo que é alcançado por esse Deus soberano. Ó, o chamado do evangelho, né? Se nós formos fazer um resumo, né, para essa questão do chamado do evangelho, o resumo é esse, né? Todas as pessoas pecaram, diz Romanos, né? Todos pecaram. A pena pelos pecados é a morte. Então, Paulo vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte. Então, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, então todos morreram. Jesus Cristo morreu para pagar a pena pelos nossos pecados, né? É por isso que Jesus, ele se torna aquele. Jesus, ele se torna, não, ele é o justo e o justificador. Dentro da carta de Paulo aos Romanos, ele vai nos mostrar isso, né? Que Jesus, ele é tanto o justo quanto aquele que justifica. Ele sendo justo, ele paga a penalidade, né? Para poder, então, perdoar os nossos pecados. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Que já que o Senhor, ele elegeu, né? Que ele escolheu um povo, então agora vem o convite de Jesus. Jesus agora entra no cenário. Mateus, capítulo 11, 28, esse texto, né, que nós todos conhecemos, é um convite de Jesus quando ele disse, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor aqui está fazendo um convite para as pessoas. Olha, vem a mim, aprenda de mim, aproxima de mim, né? Esse jugo aqui, que o Senhor está propondo, é um ensino que não é pesado para a vida das pessoas. É um ensino diferente dos escribas e fariseus. Não sei se vocês lembram, mas dentro do Evangelho de Mateus, quando Jesus está encerrando o Sermão do Monte, lá vai dizer que as pessoas ficavam admiradas do ensino de Jesus, da sabedoria de Jesus. Então, esse ensino de Jesus, esse jugo de Jesus, né, do professor Jesus, ele era um ensino que era leve, enquanto o ensinamento dos escribas e fariseus era uma carga muito pesada. Então, Jesus está dizendo, olha, aproxima de mim, eu tenho uma vida para vocês que não traz todo esse peso que os outros mestres têm colocado sobre a vida de vocês. Qual a importância do chamado, né, do Evangelho? A doutrina do chamado do Evangelho é importante porque se não houvesse o chamado do Evangelho, não seríamos salvos. Paulo vai dizer, né, como crerão naquele de quem nada ouviram. Então, se não houver esse convite, não tem como dar uma resposta a esse convite. E aí nós entramos também em alguns termos dentro da soteriologia, que é a conversão. Acho que eu vou conseguir encerrar esses slides, eu acho que só tem mais 3 aqui, eu encerro e a gente conversa um pouquinho para a gente finalizar a aula hoje. Então, quando a gente fala de conversão, é esse ato inicial, né? Aquele que marca o início da caminhada cristã. Ele consiste no ato de deixar o pecado em arrependimento, né? É exatamente isso, é você ouvir o convite de Cristo Jesus. É como se eu estivéssemos, né, de costas para Jesus, e quando nós recebemos o convite de Jesus, vinde a mim, então nós viramos as costas que estava para Jesus, nós viramos agora para o pecado,
e nós damos a nossa face agora para Cristo. Arrependimento significa isso, né? É arrepender do que eu estava acostumado a fazer, deixar esse pecado agora para trás e caminhar em direção ao convite de Jesus. E aí vem mais essas duas expressões, né, dentro da soteriologia, que é arrependimento e fé. E aí tem a pergunta, né, que o Ine Gruden ele faz, que é: o que vem primeiro? O que vem primeiro é o arrependimento ou a fé, né? O que é gerado em nossas vidas primeiro? É a fé ou o arrependimento? Então, a resposta a essa pergunta é que eles devem acontecer juntos, né? Ah, pode ser numa fração de segundo que a gente recebe o convite de Jesus, reconhece que o convite de Jesus é um convite maravilhoso para a nossa vida, porque reconhecemos em Jesus o único Salvador e Senhor, e uma vez então que eu recebo esse convite em minha vida, vai acontecer agora esse arrependimento e eu respondo automaticamente com fé. Ou essa fé gerada em minha vida, em Cristo Jesus, e eu respondo com arrependimento. Então, fé e arrependimento andam juntos, juntas, né? O arrependimento pode ser definido como uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo, é comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Então, quando a gente fala de arrependimento, nós não estamos apenas falando de um ato, ainda que seja, né, uma tristeza, mas não é uma tristeza momentânea, né? Essa tristeza precisa gerar na vida da pessoa que agora vai voltar o seu rosto para Jesus, uma vontade de abandonar tudo aquilo que ele reconhece como errado, como pecado, né? Porque senão vai acontecer na vida da pessoa a mesma coisa que aconteceu com Judas. Judas andou com Jesus, experimentou da graça de Jesus, né? Mas em um certo momento da vida dele, ele acaba traindo Jesus. Depois ele parece que tem, né, aquele estalo de arrependimento, mas o que que Judas faz? Ao invés de correr para o encontro de Jesus, ele se precipita e tira a sua própria vida, né? Então continua fazendo aquilo que é errado. O arrependimento nos leva a uma tristeza que deve produzir em nós, né, o abandono e essa vontade de seguir a Jesus. A fé é de consenso dos intérpretes da Bíblia, no sentido bíblico, é crença em algo tanto como confiança em alguém. Então, é crer e confiar. Fé sempre está atrelado a um ato de confiança, né? Quer um exemplo? O exemplo é os nossos irmãos no Antigo Testamento, na Babilônia, na, dentro daquele contexto ali de Nabucodonosor, dizendo para eles: olha, vocês se prostram, senão vocês vão ser lançados na fornalha ardente, e eles vão então demonstrar que por causa da fé deles, eles estão dispostos a continuarem fiéis ao Senhor e se a consequência é serem jogados naquela fornalha, então que isso aconteça. Então, fé sempre está ligada à fidelidade. Fé nunca está ligada a um pensamento. Ah, eu tenho fé, mas o que que essa fé resulta, né? Ela tem que trazer resultados visíveis para a nossa vida. Nesse sentido, não basta apenas conhecer como verdadeiros os fatos do Evangelho ou mesmo aprová-los como verdadeiros. É preciso decidir depender de Jesus para a salvação. Então, fé é crença e, e confiança em alguém, né? Essa palavra
fé, né, que está ligada à fidelidade, a crer, traz essa conotação de apegar, de segurar, de não soltar mais a esse alguém por meio de quem você recebeu essa fé. Nesse caso, a Jesus, né? Não posso soltar mais Jesus. Estou apegado a Jesus, estou amarrado a Jesus. Não tem como sair de Jesus mais. Deixa eu ver se eu estou finalizando aqui. Isso, estou finalizando. Então, o outro termo dentro de soteriologia é regeneração. A regeneração é o outro lado da conversão. Muito embora o homem seja chamado a crer e a arrepender-se, na regeneração ele nada pode fazer. É um ato de Deus. É a transformação que Deus opera naqueles que creem, concedendo-lhes nova vida espiritual. Aqueles a quem foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Quando João está escrevendo o evangelho dele, ele vai dizer que os filhos de Deus são esses, né? São esses que não nasceram da vontade do homem, da vontade dos seus pais, mas que nasceram do próprio Deus. Então é uma regeneração, é a nova vida que Deus dá ao ser humano. A regeneração é um mistério, por quê? Pessoas que estavam mortas, né, segundo Efésios, passam, desculpa, pessoas nascidas de novo, né? Lembra que Jesus fala isso para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo, né? E é interessante que Nicodemos vai perguntar assim, o que que eu devo fazer? E a resposta de Jesus, claro, ele não dá uma resposta dentro exatamente da pergunta, mas ele vai mostrar para Nicodemos que ele não pode fazer nada. O que Nicodemos estava perguntando para Jesus era, o que que eu posso fazer para poder entrar nesse reino? E a resposta de Jesus é: nada, Nicodemos, você não pode fazer nada. A única coisa que tem que acontecer é um novo nascimento, né? O nascimento da água e do Espírito. E aí Nicodemos, na confusão dele, Jesus vai dizer assim: olha, Nicodemos, isso só é possível porque o Espírito Santo ele sopra onde quer, ele produz vida onde ele quer. Por isso, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus através do Espírito Santo. Pronto, meus irmãos, por hoje é isso. E aí, vocês querem conversar alguma coisa sobre esses termos que nós tratamos até agora? Graça preveniente, graça resistível, graça irresistível, regeneração, justificação, fé, arrependimento, tudo isso faz parte, né, dessa sistematização da teologia soteriológica, essa doutrina da graça. A palavra está com vocês. E pastor, nessa disciplina vai estudar também sobre o pelagianismo ou só no quesito calvinismo e arminianismo? Vamos focar mais em Calvino e Armínio, porque essas duas, né, linhas de pensamento que são mais debatidas dentro do assunto de salvação. Ok. É muito assunto, né, pastor? Bastante, né? Uma dúvida que surgiu. Aí, no caso, quando a gente vê esses conceitos, pelo que eu entendi hoje na aula, eles estão, assim, condensados entre as duas linhas, né? Hoje Uhum. não teve uma linha específica que foi seguida. Não, a gente usou os termos, mas aí mesclado entre as duas linhas, não é isso? Isso, Gabriela, isso mesmo. Estamos trazendo os termos para que a gente, na próxima aula, a gente possa identificar, né, dentro agora, propriamente de cada linha de pensamento, né? E esses são os termos gerais, né? Quando a gente fala de soteriologia, eles estão presentes nesses diversos meios ou grupos, né, de estudo da soteriologia. Mas na próxima aula a gente vai
ter uma compreensão melhor onde eles estão inseridos, né? E por que eles estão inseridos, né? Por que esse pensamento? Há espaço, né, para essas duas linhas de pensamento, nós vamos estar vendo, né? Tem como a gente bater o martelo e dizer assim, olha, é isso aqui, ponto final, né? Então são essas perguntas que ficam no ar para a nossa próxima aula para a gente conversar. E eu já adianto que se vocês baterem o martelo e dizer assim, olha, vou dizer que vocês são privilegiados da face da Terra. Porque até então continua a discussão aberta, né? Continua a discussão aberta. Mas E, eu e já vai posso, continuar, pastor. e vai continuar, E não vai vai? continuar. Eu posso dizer que esses dois pontos, né, de atrito, eles estão presentes. Vocês viram que eles estão presentes nas escrituras, né? Textos que dão margem para uma linha, assim como dá margem para outra linha de pensamento. Tá aí. Nós vamos trazer, né, não somente isso, mas existem também dentro das escrituras em em outros estudos, até mesmo que nós já fizemos, vocês vão ver que Deus, na infinita sabedoria dele, ele deixa esses pontos ali, ó, de atrito dentro da palavra dele, né? E, pastor, até nisso aí a gente vê graça de Deus. Eu É estava verdade. ouvindo Hernandes Dias Lopes e ele estava falando justamente sobre o calvinismo e o me engancha. Arminianismo. Isso. E aí ele fala assim que Deus é tão gracioso nesse sentido que através dessas duas linhas tem pessoas que só serão alcançadas através de um e outros através do outro. Uhum, E dessa forma ele vai alcançando a todos, né? verdade. Se existisse, ele fala, imaginei, se existisse só uma igreja de um jeito, com o mesmo pensamento, né, de uma única maneira, com as suas doutrinas, seria limitado. E Uhum, quando existe toda essas linhas de pensamento, muitos são alcançados, né? Porque são pessoas diferentes, né? Sujeitos diferentes, e tudo isso aí é manifestação da graça de Deus. bondade do Senhor. É Verdade. bondade. E aí, vocês querem encerrar? Não deu para dormir hoje, não, né? Pelo amor de Deus. Conseguiram, conseguiram ficar acordado do outro lado aí, tranquilo? Tranquilo. Que bom, que bom. Alex está acordado aí, ó. Tô vendo ele. Aí, ó, Silene tá aí. Tá viva também. Alex engordou 2 quilos no semestre passado, só comendo amendoim e tangerina. Dormindo também, na hora de Giovanni. Ô, Hoje eu gente, fiquei então, aqui só aprendendo. tá tranquilo aí, Alex? Tá Eu, absorvendo eu bem? só absorvendo aqui, aprendendo com Rose, né? Que Rose, eu vou te falar, Rose é uma teóloga nata, hein? Eu tava Que pensando bom. aqui, Alex, já qual a próxima pergunta da próxima aula, né, pastor Jânio? Pois é. Gente, então, bom descanso para vocês. Deus abençoe. Querendo o nosso bom Deus, de hoje a 15 nós estamos de volta. Aguardo os resumos de vocês nesse período, tá bom? Um abraço, bom descanso. Um Fiquem na paz. abraço. Pode chamar, Deus abençoe a Amém. A Bom todos. final de todos, boa semana. noite. Deus Amém. A abençoe. paz. Bom final de semana. Deus Amém, abençoe. Leclerc. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Boa noite.